Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Estou desovando as coisas aqui o mais rápido que eu posso. Hoje eu estou escolhendo esse dia, inclusive, para desovar artigos mais breves, coisas que são mais rápidas, que eu posso fazer em vídeos de 10 minutos cada, né? Então eu tô mandando bala aqui, fazendo o máximo que eu posso hoje para me livrar desse gargalo aí, desse acúmulo, né? Da onde que saiu tudo isso? Saiu daqueles 2 meses que eu fiquei sem fazer vídeo, né? Lembram? Então eu fiquei 2 meses de férias, mas não da minha atividade mental, intelectual, como você queira chamar. Alguma coisa eu fiz, por menos valor que tivesse, como por exemplo essa série aqui, Round Six. Não é grande coisa, mas eu fiz, né? Não deixei de fazer. Só que eu não fiz vídeo, então agora pau nos vídeos aqui, pau no gato e vambora, tá? Essa série é do Netflix, né? Round Six, que foi chamado também de Squid Game. Não traduziram Squid Game no Brasil como jogo da Lula por causa do presidente Molusco do Brasil, né, para não ofender suscetibilidades. Afinal de contas, ele é o imperador do Brasil. Se ele quiser mandar te prender, ele te prende. Se ele quiser mandar te matar, provavelmente também consegue. Então é bom você tomar cuidado com ele. Então aqui virou Round Six mesmo. Série por Hwang Dong-hyuk. E vou fazer um comentário sobre as duas temporadas como um todo, tá bom? Porque eu já tinha assistido a primeira temporada há um tempo atrás, e há uns anos atrás, sei lá quando saiu, eu nem lembro quando foi. E agora saiu a segunda temporada, né? Recentemente. Então eu já aproveitei que eu lembrava, né, da primeira temporada. Eu aproveitei é, que eu fui assistir a segunda. Eu falei, vou fazer um comentário já das duas, né, de uma vez. Então vamos lá. Vou fazer a leitura e o comentário, né? Exploramos as mazelas do capitalismo tardio da Coreia do Sul através da experiência pessoal de Seong Gi-hun, que acaba aceitando participar, junto com outros infelizes companheiros de infortúnio, de uma série de jogos mortais em troca da possibilidade de ganhar muito dinheiro de uma vez. Para quem não conhece a série, vou dar spoilers, então pausa o vídeo aí, vai lá assistir e depois volta aqui. Basicamente eles pegam esses coreanos na rua aí, né? É na Coreia do Sul, evidentemente, que acontece isso aqui, essa história. Eles pegam os caras na rua e falam assim: você quer ganhar o dinheiro? Joga um jogo aí comigo. Se você ganhar o jogo, você vai ganhar dinheiro. E o pessoal mais apavorado para ganhar dinheiro se envolve com o jogo. E eles ganham não só dinheiro ou algum auxílio, nem sei o que é, nem lembro mais. Mas o que mais importa é um convite para participar de um jogo mais importante, onde vai ter muito mais dinheiro envolvido. Só que o que essas pessoas não sabem é que chegando lá, esses jogos eles vão funcionar assim, né? Tem um monte de gente, 456 pessoas, das quais o protagonista é o número 456, e o vilão parece que é sempre o número 1 nas duas temporadas, né? É... E aí, o que vai acontecer? Quem participa do jogo e perde, morre. Então a derrota no jogo é a morte. E quem sobrevive divide o dinheiro que foi definido lá, a quantidade, que é muito dinheiro, não sei quanto é em dólares e tal, eu esqueci completamente disso. Não importa, é muito dinheiro. É dinheiro suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Então, todo mundo vê, eles colocam o dinheiro num globo, né, logo no teto, ali onde fica todo mundo dormindo, né, no alojamento, no dormitório, onde fica todo mundo dormindo, de um dia para o outro. Eles ficam jogando o dinheiro ali. E eles fazem a conta, é um negócio bem cruel, né? Eles colocam assim: olha, o dinheiro é tanto, né? Que é sempre o mesmo, o total que vai chegar no final do último jogo. Desse tanto, conforme vai acumulando, vai dividindo pelas pessoas que sobreviveram. Então, não só cada um tem o interesse de ganhar o jogo, que vai jogar, até o fim, obviamente, como também cada um vai ter o interesse de eliminar os outros, que os outros percam, que os outros morram, seja no jogo ou fora dele. Então o negócio é bem sinistro, né? E tem a ver com essa coisa da lei da selva, ou seja, essa série ela mostra o que é a vida humana na condição da queda, né? Uma vida onde o homem é o lobo do homem, né? E no fim, o que vai se descobrir também é que esse jogo é feito para a diversão de pessoas ricas, que estão pagando para ver o pessoal se ferrar, né? O pessoal ficar desesperado para ganhar dinheiro. Então é bem cruel, tem várias camadas de significado político, econômico, social, filosófico. E eu vou tentar puxar para o lado espiritual, que é o que eu sempre gosto de fazer no meu canal, né? Eventualmente, perdão, o nosso protagonista, que se torna o jogador número 456, vence a competição e fica rico, mas ao invés de aproveitar o seu prêmio, resolve investigar e perseguir os promotores dos jogos, uma trama que o leva a participar dos jogos uma segunda vez.
onde chega a criar um motim armado contra os organizadores, mas acaba frustrado no fim. O que a série Round 6 ou Squid Game nos diz sobre a realidade humana? Diz-nos que a maioria da população que vive em condições bem abaixo das ideais, uma parte considerável pode aceitar se submeter a riscos extraordinários para escapar da sua situação, inclusive e especialmente riscos morais. Isso é o mais importante, tá? Não é o risco de morrer, é o risco de matar. Não é o risco de ser enganado, é o risco de enganar. Isso é que importa espiritualmente. Prestem atenção. Prestem atenção. Pessoas em grande situação de necessidade se veem perto de um limite, de uma fronteira, de uma margem moral. É isso que tem importância espiritualmente. E o que os caras fazem nesse jogo é empurrar a pessoa para o lado errado dessa linha moral. Para que a pessoa aceite se dar bem, mesmo que saiba diretamente que isso vai significar o prejuízo de uma outra pessoa. Isso quer dizer que, entre os nascidos no cativeiro do sistema da besta, sempre haverá uma parcela suficiente da massa de peões disposta a renovar as posições de liderança nos escalões superiores. Essa inescrupulosidade é demonstrada de diversos modos, mas se inicia com a notável disposição geral para o aceite de riscos extraordinários, apenas para se ter uma chance de mudar a condição de vida. E fica pior na segunda temporada, porque na segunda temporada os organizadores do jogo deixam que depois de um jogo todo mundo vote para sair e dividir o dinheiro que eles já ganharam, sem ninguém mais precisar arriscar nada. E o pessoal continua votando para continuar. Então isso é exibido com muita clareza. Os jogos mostrados em Round 6 são um experimento psicológico que demonstra um muito maior interesse em vencer do que em superar o jogo, mesmo quando a vitória significa o sofrimento ou até a morte do outro. Chega-se inclusive ao expediente do assassinato para a obtenção da vitória. Isso aqui é muito importante, né? Maior interesse em vencer do que em superar o jogo, por exemplo. As pessoas não querem saber se existe um jogo, por exemplo, determinado pelo Pacto Ouroboros, pelo pecado original, e que seria interessante superar essa lógica do jogo não participando. Não. Eu vou participar, eu vou casar, eu vou ter filhos e eu vou vencer. A minha família vai ser rica, próspera, saudável, e se a gente precisar pesar no seu pescoço e te matar, a gente faz. Porque a minha família vem antes da sua. Essa é a moral da humanidade. Né? Por isso que a gente assiste o Round 6, o Squid Game, e a gente não acha tão inverossímil assim. Talvez a gente ache que nós não estaremos lá. Mas a gente consegue entender que muitas pessoas estariam e fariam exatamente o que está lá. Não dá para negar essa coisa, né? A série também nos mostra a tendência gregária e idiótica da psicologia humana. Quando se juntam em torno de um propósito determinado, os indivíduos se submetem totalmente ao império do objetivo proposto e chegam ao cúmulo de comemorar o seu sucesso dentro de um quadro absolutamente deplorável, esquecendo-se completamente de que seria 1000 vezes melhor não participar da situação do que obter uma vitória dentro dela. É uma grande exibição da estupidez humana e uma grande humilhação para aquele que deveria honrar a sua imagem e semelhança divina. Isso aqui é horrível, ó. Seria 1000 vezes melhor não participar do que obter uma vitória dentro da situação. Então é assim, tem um jogo. O jogo é horrível, as pessoas vão morrer. Para começar que você vai ganhar, mas no meio do caminho você passa nervoso. Se caga nas calças, ou então tem quase um treco, só falta morrer do coração. Passa todo esse nervoso, todo esse medo. Ai, tudo bem, eu ganhei, mas um monte de gente morreu e você vai comemorar porque você ganhou o jogo. O ser humano é assim. Você bota ele dentro de uma caixinha, ele pensa dentro da caixinha e esquece todo o resto. Esquece tudo. E isso vale para toda a situação da vida humana. Então isso funciona dentro de famílias, dentro de empresas, dentro de governos ou partidos políticos e dentro de religiões também. Ou seja, lembra do bolchevismo espiritual? A coletivização imbeciliza por causa disso. O que é a coletivização? É uma caixinha. O indivíduo, ao invés de pensar, cogitar a realidade como um todo, ele pensa dentro de um certo paradigma, dentro de um certo contexto, onde ele pode vencer, mesmo que isso custe a destruição de todo o resto. Essa é a estupidez do ser humano. Por fim, em Round 6 também encontramos na contrapartida da insanidade do masoquismo dos escravos, o sadismo dos seus donos no sistema,
que é representado na série pela presença dos clientes ricos que financiam e patrocinam os jogos. Sua diversão, por perversa que seja, é totalmente sustentada pela voluntária disposição dos escravos de se submeterem a todas as humilhações em troca da mera possibilidade do seu sucesso dentro do sistema. Ou seja, a culpa é dos participantes, não é dos organizadores. Não tem ninguém ali obrigado a estar. Você pode até dizer, na primeira temporada, que quem entrou foi enganado e depois virou vítima, por assim dizer. Mas mesmo assim, teve uma certa cobiça, teve um certo interesse, falta de vigilância, total ingenuidade. Ninguém foi sequestrado e colocado naquele jogo. Assim como nenhum de nós que está nesse mundo foi né, melhor. Né? Nenhum dos que nos colocaram nesse mundo também foi obrigado, né, por uma força incontestável a tomar essa decisão. Tá certo? Isso nos mostra como o sistema da besta depende da liberdade humana para se sustentar, bem como o próprio Pacto Ouroboros. Não adianta culpar o diabo e nem os servidores do diabo por todo o mal que realizam no mundo. Essa maldade é permitida e autorizada pela anuência das próprias vítimas da maldade, que rejeitam a liberdade que Deus lhes dá de viverem separados do sistema. É a magia invencível do Anuit Septis, a anuência espiritual que eventualmente levará a humanidade ao reino do anticristo no fim dos tempos. Você se lembra quando eu falei aquele Daniel Mastral? Por que não interessa tudo aquilo de porque os satanistas estão invocando lá o demônio e fazendo alianças com o inferno. E quer dizer que se as pessoas não quiserem que isso funcione, se o resto da humanidade buscar Deus, Deus não vai deixar, porque ele vai ter que acatar o que estão combinando nesses terreiros de macumba aí. Não tem nada a ver. É anuência, existe uma anuência. E na verdade o principal objetivo do mal é obter a anuência das pessoas ingênuas e das pessoas moralmente fracas. É assim que funciona o sistema da besta. No último episódio da primeira temporada, Gi-hun consegue uma vingança moral contra o dono dos jogos, o jogador número 1, um idoso com doença terminal, ao ganhar sua última aposta de que uma pessoa na rua receberia ajuda em tempo. Essa vitória é totalmente vazia. Gi-hun está totalmente preso na dinâmica do jogo, e a prova disso está na sua própria necessidade de se vingar dos donos, tanto no final da primeira temporada quanto na segunda. Ou seja, ele não consegue superar, sublimar aquela circunstância. É um personagem que a qualquer momento poderia ter um desprendimento e falar: peraí, por que esta merda desse jogo aconteceu? Voilá! Né? Não. Ele quer ir lá se vingar dos caras, porque isso aqui é uma injustiça, nós precisamos corrigir. Ele está preso. Então essas vitórias dele são vazias, na verdade. E na segunda temporada, totalmente incapaz de considerar simbolicamente que o próximo jogador número 1 seria novamente envolvido com os organizadores, uma total falta de imaginação, né? Gi-hun ignora sua exposição a Hwang In-ho, que é o próprio gerente da operação dos jogos. In-ho, sádico e perverso, possui aquela qualidade diabólica interessantíssima neste caso, que é uma especial sensibilidade e obsessão com a fraqueza moral alheia. Este vilão é o personagem mais desperto espiritualmente falando, ainda que seja um agente maligno, porque ele sabe que o que realmente importa é a anuência espiritual dos participantes dos jogos. Finalmente, In-ho consegue dominar Gi-hun quando este admite que, para realizar a sua vingança contra os donos dos jogos, está disposto a decidir pelo sacrifício de uma parte dos jogadores no contexto da organização do seu motim armado. Essa fraqueza moral não passa despercebida e é o meio pelo qual In-ho dominará moralmente, novamente na segunda temporada, o pobre Gi-hun. Exatamente como o diabo, In-ho não se permite atacar Gi-hun e trair sua confiança, até que este mostre claramente que merece ser atacado e traído, porque traiu em primeiro lugar o próprio bem ao se permitir alguma maldade em nome de sua suposta justiça ou uma suposta justiça. Então isso é muito interessante. Eu percebi isso. Quando eu percebi, eu falei, nossa, isso foi muito bem feito nessa série. O vilão, que é esse In-ho, ele é muito paciente. Muito paciente. Ele vai jogando com as fraquezas morais alheias o tempo todo. Mas ele quer pegar o Gi-hun, que é o protagonista. E ele espera. Lá no fim da segunda temporada, eles estão discutindo o motim e eles chegam na conclusão de que pessoas vão morrer. Pessoas que o Gi-hun quer usar para fazer a revolução dele lá, né, a justiça dele lá.
E ele está escolhendo que essas pessoas vão morrer sem consultá-las. Elas não estão se prestando voluntariamente a morrer. Ele está fazendo o plano para que elas morram para ele obter o objetivo dele. Aí o Enro fala, ah, então vamos lá. Agora eu vou acabar com você. Porque agora você está mostrando que você não é melhor que eu. Eu jogo com a vida dos outros, mas você também. Por mais que você chame o seu jogo de justiça e o meu jogo de injustiça, mas você é um jogador tanto quanto eu. Você usa a vida dos outros sem que eles tenham dado para você o direito de fazer isso. Então você também está praticando injustiça do seu jeito. Aí acabou. Aí ele está totalmente na mão do diabo. Deu pra entender? Com tudo isso, o Round Six se mostra estranhamente como uma peça de entretenimento moderno que, em boa parte, é espiritualmente neutro, mas que decisivamente dá um testemunho valioso a favor do dom de vigilância, ao menos para quem busca esse tipo de entendimento. Então, por incrível que pareça, eu não achei que ia chegar nessa conclusão, mas acabei chegando. É uma série Calaquende, 5.3. Olha só. Porque, embora tenha um pouquinho de terror aqui, né? Aliás, eu esqueci de colocar os contrários aqui, né? Coisa feia, mas tudo bem. Aqui é terror, né? Um pontinho negativo aqui, mas teve um ponto muito forte, 9 pontos para vigilância. O discernimento também é fraquinho, mas vigilância foi bem forte, 5.3. Por que é tão forte a vigilância nessa série, né? Para chegar nesse ponto, né? 9 pontos e virou cala-quente só por causa disto. Porque é praticamente uma exibição do que é o sistema da besta. Deu para entender? Tá mostrando como funciona, inclusive a anuência das vítimas, a anuência dos masoquistas, pela ambição que eles têm. E por eles não quererem sublimar o jogo e sair do jogo. Eles querem vencer dentro do jogo. É isso que torna o jogo viável. E essa coisa da relação do Inho com o Gi-hun também é muito legal. Porque o Inho fica só esperando, falando, ah, vamos ver até onde vai a sua virtude, amigão, herói. E vai esperando, esperando, esperando. Até chegar a hora que o outro fala, alguns vão ter que morrer. Aham, então tá bom, agora eu vou acabar com você. Bem legal isso aí. Enfim, é uma série espiritualmente produtiva, mas como eu escrevi, ela é produtiva para quem tá tentando tirar frutos espiritualmente produtivos. Acho que a maioria não vê essa série com esse intuito. Quer ver mesmo é o circo pegar fogo, as pessoas morrerem, aquelas cenas horríveis, né? Enfim. Mas, enfim, quem procura acha, como diz Jesus, então cada um que vá atrás do que procura, né? Muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau.